Vamos estudar sobre a percepção, que é uma das funções cognitivas centrais? Percepção refere-se a como a informação é assimilada do ambiente pelos diferentes órgãos sensitivos, nossos olhos, nossos ouvidos e dedos, e transformada em experiências com objetos, eventos, sons e gestos. Bom, a percepção em si ela é um processo complexo que também vai envolver outros processos cognitivos, como a memória, a atenção e a linguagem, como veremos ao longo desse vídeo. Bom, então, recebemos do meio ambiente diversos estímulos, e esses estímulos são captados pelos nossos órgãos de sentido. Veja como exemplo essa figura. Percebemos, né, olhando em pequenos detalhes, que ela se trata de uma pintura e não de uma fotografia, e nem de um ambiente real, pois nós estamos utilizando um computador para ver a figura. Bom, entrando em detalhes, gostaria que vocês analisassem como que esses estímulos que estão saindo da sua tela estão chegando aos seus olhos e, de certa forma, sendo processadas pelo seu cérebro para dar uma interpretação. Bom, primeira coisa, você nem deve ter pensado no como que isso ocorre. Deve ter pensado do quê? Ah, vou olhar a figura e vou tentar já entendê-la. Né? Então vamos partir para a interpretação dessa figura. Bom, nós dissemos que ela é um quadro, uma pintura, ok. Mas essa pintura, por exemplo, a rosa, ela pertence ou não pertence à pintura? Né? Há elementos que nos dizem que parece que pertence à pintura, mas há elementos que contradizem. Por exemplo, a haste da flor saindo do quadro. Okay? Bom, ali também há uma questão dos elementos que compõem a rosa. A rosa em si, se você observar bem atentamente, você irá ver um casal se abraçando. Bom, o autor também, para poder te guiar o seu olhar, ele deixou algumas pistas, propositalmente. Então, se você observar, você irá ver a meia calça, né, pendurada no quadro, bem como também os sapatinhos da moça. São alguns elementos, então, que nos dizem que há algo escondido nessa imagem, que é justamente o casal se abraçando. Bom, há outros elementos também que nos dizem que isto é uma figura, né, o desenho de uma figura, pois as bordas do quadro estão rolando. Okay? Mas veja, contradiz também quanto à rosa, em que a rosa em si, ela tem um casal ali dentro, se assemelha-se a um casal ali dentro. Então, é uma pintura, mas a rosa em si pertence ao quadro, pois a haste contradiz. Vamos brincar mais um pouquinho? Possivelmente você já viu esse teste na internet, em que solicita-se que você leia da, a cor da letra e não o texto sobre ele. Né? Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar fazer esse exercício. Entretanto, o que acontece? Há um choque no nosso cérebro. Uma determinada parte do cérebro quer ler o texto, pois nós já somos acostumados a ler, né? E a outra parte do cérebro quer falar a cor da letra. Bom, só que a intenção deve ir para a cor da letra. Então acaba chocando essas duas partes do cérebro e dificultando a falar rapidamente as cores das letras das palavras. Mas como é que ocorre, então, essa percepção do mundo à nossa volta? Né? É através dos nossos órgãos do sentido, em que vão trazer, então, as nossas sensações. As sensações são operações que levam ao cérebro informações de fenômenos do meio externo e também do estado do organismo. Então, é por meio da sensação que os indivíduos se relacionam com o ambiente. E é por meio dos órgãos do sentido, então, que são geradas as sensações. Diversos sentidos que nós conhecemos. Né? Basicamente são 5 sentidos, entretanto há outros também. Mas vamos observar um bem conhecido, né? Que é o que nós estamos exemplificando. Como enxergamos.
Bom, existem órgãos específicos para cada sentido que capturam esses estímulos do meio externo e, de alguma forma, por os mecanismos que ocorrem quimicamente, fisiologicamente, convertem em sinais elétricos que serão levados para o nosso cérebro. E então o cérebro em si irá dar uma interpretação para esses estímulos. Bom, não entraremos em detalhes aqui do funcionamento de cada um dos órgãos de sentido, ok? Mas se pegarmos como exemplo a visão, que é o que estamos utilizando agora, para poder enxergar o que há no monitor, né? O estímulo que vem do meio ambiente, ele penetra nos nossos olhos, vai passar por um aparato, do órgão olho, até chegar na retina. A retina é um tecido que compõe o nosso órgão olho, em que é composta por diversas células fotossensíveis, ou seja, elas se estimulam ao receber a luz. Bom, então, já que ela recebe a luz e é estimulada, ela vai converter então esse estímulo num conjunto de sinais elétricos que vai ser enviado pelo nervo óptico até o cérebro. E então no cérebro ocorrerá a interpretação desses estímulos. Estímulos muito tênues ou muito intensos, eles acabam não sendo detectados. É o que nós chamamos de limiar da sensação. E também a sensação ela é relativa. Varia de acordo com o ambiente, o estado emocional, o uso de medicamentos, né? Então, temos que considerar que os nossos órgãos eles vão capturar os estímulos conforme o estímulo em si, propriedades do estímulo, como também com a propriedade do nosso organismo. Então, os estímulos percebidos, capturados pelos órgãos dos sentidos, serão então convertidos em sinais elétricos que serão levados até o cérebro por nervos. Cada chegando na parte do cérebro, dependendo do órgão do sentido em si. Então, uma determinada parte do nosso cérebro, ela é especializada em processar informações recebidas por um determinado órgão dos sentidos. Há também regiões do cérebro especializadas na locomoção, no controle dos músculos, né? Então, como por exemplo, a parte visual é tratada no córtex visual, a parte aqui atrás da nossa nuca, como podemos ver na figura exposta. Bom, embora os cérebros tenham áreas especializadas, há que considerar também em que existe uma característica importante do cérebro, que é a sua plasticidade, ou seja, uma outra região do cérebro pode assumir as funções de uma parte do cérebro que foi danificada. E isso é um ponto muito interessante, porque permite com que as pessoas, por exemplo, que tenham por alguma ocasião algum acidente, seja um acidente como um AVC, perdido partes do cérebro, que as suas células neurais daquela parte especializadas no tratamento daquele estímulo venham a morrer, outras partes do cérebro assumam essa função. São diversas as sensações que nós temos no nosso corpo. Podemos categorizá-las em esteroreceptiva, interoceptiva e proprioceptiva. A esteroceptiva ela está relacionada do contato do indivíduo com o meio externo por meio dos órgãos do sentido, como por exemplo a visão e o paladar. A interoceptiva nos permite ao cérebro tomar conhecimento do que acontece nos órgãos internos. Então, por exemplo, é aquela sensação de fome que temos, ou de calafrios, ou desconforto interno. E o outro tipo é a proprioceptiva, que aí permite ao cérebro tomar conhecimento do movimento do corpo no espaço e a sua posição com relação aos outros. Então, por exemplo, o equilíbrio. Considerando a visão, como o cérebro irá interpretar os sinais elétricos oriundos dos olhos? Bom, então nós temos que pensar um pouquinho como é que o usuário deve perceber uma informação na interface, através dos sinais que estão a constituindo.
ok? Então, os sinais chegam aos órgãos sensoriais e vão ser convertidos em experiências perceptuais significativas. Mas como? Uma das teorias para explicar como o cérebro interpreta os sinais recebidos pelos órgãos dos sentidos foi através do casamento de padrões. Bom, o cérebro, determinadas regiões do cérebro se especializam em reconhecer determinados sinais elétricos enviados pelos órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, ao ver a cor amarela e você aprender que aquilo é a cor amarela, a região do cérebro que identificou aquele ponto irá se especializar em conhecer a cor amarela, associando isso também a uma outra parte da região em que se pronuncia a cor amarela, bem como também uma outra parte da região que lhe faz falar a palavra amarela. Bom, então, quando o cérebro recebe um conjunto de sinais que é semelhante àquele conjunto de padrões que ele armazenou anteriormente, ele vai então identificar, isto é amarelo. Neste caso aqui, por exemplo, considere que a letra L está escrita na tela. Ok? Então, os vários reconhecedores que foram criando ao longo de sua vida irão ser acionados e apenas possivelmente um deles vai ser então acionado. Né? E aí, com isso, o que vai acontecer? Ele vai falar: opa, sim, detectei a letra L. Ok? Bom, existem alguns probleminhas quando as letras são muito parecidas, né? Ou quando estamos aprendendo ainda a reconhecer esses padrões. Mas o fato que se deu a essa teoria foi reconhecer o padrão, então uma determinada do cérebro é estimulada. Bom, mas isso é insuficiente para explicar a complexidade que ocorre no nosso cérebro em relação ao reconhecimento. Por quê? Né? Um L, por exemplo, na fonte 14, ele é menor do que um L na fonte 48. E mesmo assim, nós conseguimos detectar a fonte ou a letra L. Bom, então há um processo que ocorre nesses sinais elétricos recebidos pelos órgãos em que vai fazer redimensionamentos, rotações, né, identificações para que então o conjunto de padrões seja reconhecido. Então, o nosso cérebro ele é muito mais poderoso do que simplesmente o reconhecimento de padrões. Então, o nosso cérebro ele é mais poderoso e flexível do que essa teoria nos diz. Bom, vamos tomar como exemplo essas duas figuras. Né? A figura a mais à esquerda, se vocês observarem bem, né? Se vocês observarem e fixarem o olhar na parte preta, possivelmente vocês vão ver um rapaz tocando saxofone. O seu cérebro vai interpretar dessa forma. Mas se você focar na parte branca, qual vai ser a interpretação que o seu cérebro vai dar? Bom, aí nesse caso eu vejo um rosto de mulher. Essa segunda figura, na figura central, né? O que vocês observam? Né? Se vocês procurarem bem, né? Vocês vão encontrar ali, né? Nessa figura preto e branco, vão encontrar um dálmata, não é? Quem encontrou aí o dálmata, né? Então, o nosso cérebro ele vai juntar uma série de informações, né? Vai envolver vários reconhecedores, vários processos juntos a esses reconhecedores, para então dar significado ao que estamos vendo. Por exemplo, aí nessa figura em que foi feita por Escher, em que nós temos os cavaleiros brancos num sentido e os cavaleiros negros de outro sentido. E para dar significado, eu preciso focar ou no branco ou no preto. Ou então pinturas de artistas como essa de Salvador Dalí. Né? Em que, se você observar aí, o título do quadro é O Mercado de Escravos, né? Com o rosto desaparecendo de Voltaire. Bom, sugiro você dar uma pausa e procurar aí os elementos escondidos nessa figura. Bom, além disso, o nosso cérebro também ele vai colocar uma organização naquilo que nós estamos vendo. Ok? Observando essa imagem. Bom, se vocês observarem bem, né, vou marcar aqui agora as linhas em que eu observo quando eu vejo, que é a organização dessa imagem.
Então, uma imagem composta por triângulos, né? Alguns triângulos maiores ou triângulos menores, né? Enfim, são um conjunto de triângulos em que nós, de certa forma, apresentamos uma organização visual para ele. Bom, além disso, podemos também atribuir profundidade e contexto à imagem. Olhando essa pintura, né, o que vocês observam? Bom, primeiramente, né, é uma janela ou é um quadro? Há elementos que me diz que é janela, como por exemplo a cortina. Mas há elementos também que me diz que ela é um quadro, por exemplo, o cavalete. Né? Em questão à profundidade, se vocês observarem, né, tem uma rua ali que vai até ao fundo. Então, eu estou dando profundidade, enxergando profundidade aí nessa imagem. Então, eu estou vendo vários planos, né? O plano ali que é o plano da janela e, posteriormente, o plano de fundo, que seria a cidade e essa rua que ruma ao infinito. Inclusive, se confunde, né, com a outra do lado, né, que é a torre de um castelo. E o interessante também é que nós acabamos vendo certas coisas que não existem, né? Ou então acaba modificando um pouco a percepção do que estamos vendo, o que chamamos de anomalias. Então, o que acontece? Olhem essa figura, né? Qualquer ponto branco, né, dessa figura e fiquem observando. Vocês vão ver que nos próximos conjuntos, né, de ao-redores, né, os círculos brancos ao-redores, vão ficar preenchidos com um cinzinha. E quanto mais longe, mais escuro vai ficar. Se você tentar mexer o seu olho, você vai vendo que vão surgindo e aparecendo pontos negros. O que está acontecendo aí? Bom, os seus órgãos do sentido estão recebendo os estímulos externos e convertendo esses sinais elétricos a enviar ao seu cérebro. Bom, e o feixe que leva é o nervo óptico. O nervo óptico, então, vai levar certas partes lá, né, os estímulos recebidos por certas partes da retina até o cérebro. Bom, neste meio do caminho, os nervos eles estão entrelaçados, né? Eles estão ali praticamente, né, um do ladinho do outro, né? E estão passando corrente elétrica. Vocês lembram da aula de física? Corrente elétrica passando gera um campo magnético. Um campo magnético gera em um outro elemento, né, uma certa corrente elétrica. Então, um nervo acaba influenciando de um outro quando este recebe uma passagem de energia. E é por isso que nós acabamos vendo esses círculos negros aonde não existe. Bom, e este outro aqui também, que dá movimento à imagem. Vocês devem estar se perguntando, professor, isso é um GIF, está mexendo de propósito, né? Uma animação. Sugiro então você dar uma pausa e continuar olhando o vídeo. Okay? Bom, então essa foi uma ideia geral para conhecermos sobre a percepção. Na próxima parte, iremos falar sobre as questões da implicação da percepção no design.